Toca, gaiteiro! Palito, Oi! como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda faz serenata pra um grande amor. Se o romantismo ficou no passado, posso ser careta, ser antiquado, ser o que for. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados. Vamos começar o Coité Cultura, 2 minutinhos para 18 horas, Rio do Prego, né? Estamos principiando o Coité Cultura, vamos chegando por cá, um pouquinho de noite. Hoje é dia 9, hoje é dia 10, hoje é 9, segunda-feira foi 9, e biriri, tarará. Eu tô perdido agora, mais ou menos no calendário, mas hoje é 9 ou 10 de março de 2006, então estamos principiando aqui o Coité Cultura, né, compadre? Estamos o Coité Cultura. Oi! Como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda faz serenata pra um grande Vamos principiar, vamos chegando por cá, deixando o seu like romantismo. e participando com a gente aqui no Coité Cultura de hoje. Compadre velho, vamos adiantar, né, filhinho? Vamos adiantar. Hora certa. Falta bem pouquinho para daqui a pouco. Agradecendo a tudo por Deus, eu dou Deus por tudo, tudo por Deus, Deus por tudo, por a gente estar aqui mais um dia, mais uma sexta-feira, né? E só agradecer a Ele pelas as vitórias que nós tenhamos acontecido, que conseguimos no nosso dia a dia, né? A vida, tem enquanto uns agora estão tristes, chorando, tem outros alegres, mas é assim que segue, é assim que tem que ser, a gente não pode fazer mais do que isso, né? Vamos começar o Coité Cultura para a gente principiar e vamos começar aqui com Meu Baião, aqui com o Nil Santana e o PA3X aí, botando para lascar. Você pra mim, meu pequeno anjo querubim, meu segredo guardado só pra mim, meu amor mais louco. De tanto amar, fiz algo, a gente linda, com criança, a gente adora, mesmo no sufoco. E você já não gosta mais de mim. Vem dizer que eu não sei te dar amor, e dizer que a vida é mesmo assim. Cada um traz um barco sofredor. Meu baiano, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Meu baiano, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Comprei sururu, camarão, fiz batida de caju, dança xoti até maracatu pra te fazer feliz. Fui até Natal, Salvador, Paraíba, Macapá, enganei, se quase passou mal, mas eu te fiz feliz. E você já não gosta mais de mim. E dizer que eu não sei te dar amor. E dizer que a vida é mesmo assim. Cada um traz um barco sofredor. Meu baiano, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Meu baiano, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Simbora! Comprei sururu, camarão, fiz batida de caju, danço xoti até maracatu pra te fazer feliz. E você já não gosta mais de mim. Vem dizer que eu não sei te dar amor. E dizer que a vida é mesmo assim. Cada um traz um barco sofredor. Meu baiano, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Meu baiano, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Vivo! Muito bem, são 6 horas e 2 minutinhos aqui em Conceição, no Coité, na Bahia. Estamos principiando aqui o Coité Cultura de hoje, graças a Deus.
Todo mundo junto, misturado, né, compadre, velho? Todo mundo junto, misturado. Não tem negócio de conversa repisada não, né? Meus compadres, eu tô com 97 anos, eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Mandar um abraço aqui ao meu amigo Jorge Ares, vendo a gente aí, de Botufeira de Santana. Ele que também gosta da cultura, é um coitense que tá aí na sua batalha de vida. Vive lá, né? Mora lá em Feira de Santana, comerciante, fortalecidamente forte, né, cara, velho? Fortalecido, forte, é redundância que dá certo, né, filho? Ana Almeida tá por cá, com o padre Alberto Mateus, tá chegando por cá. O padre Delvan, o homem lá do Delvan Silva, o homem lá do Jorro, dos banquetes. Tá vendo a gente aqui com o padre João Paulo Carneiro Ramos. Boa tarde, com o padre Santana, tá na hora do cuscuz quentinho, com carne seca, né? Salada e tal de carne, tomate, os cambau, e na estiga de café de leite, o que? Comi um cuscuz e foi com a perna de boi agora meio-dia, viu, compadre? A perninha de boi. Jonas Santana tá por cá? Tá melhorzinho aí, compadre Jonas Santana. Tá melhorzinho aí desse moído, filho de Deus. Cadê? Tá na casa de compadre mamãe lá, né, compadre Giru? Tá lá na casa de compadre mamãe lá, assistindo lá nos YouTube, daí, obrigado pela audiência, deu um joinha aí, mas tá assistindo lá no YouTube também, né? No YouTube, nós temos aí, compadre, os meninos que assistem a gente pelo YouTube, compadre velho do carro de mão, Lupa do carro de mão, Walter Silva, Roberto Moraes que assiste a gente pelo carro de mão, compadre Zacarias também assiste a gente pelo carro de mão, não, pelo YouTube aí, a gente vai dando um joinha para você que está assistindo a gente pelo YouTube, né? É direito, a gente fica feliz por isso aí, muito bem, tá beleza, né, compadre cheiroso? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês coisas boas, viu? Coisa boa aqui que já está aí acontecendo no bairro, o ginásio de esporte, os Cambara 4, cadê, rapaz? Marcelo tá caminhando só com os comigo, compadre Alberto, viu, compadre? Chegamos aqui no topo da Serra do Mucambo, mais uma visita. Dessa vez viemos com a equipe da infraestrutura para a gente identificar qual é o caminho mais apropriado que será utilizado para trazer o material até o topo, onde nós vamos levantar e construir o mirante e com a cruz que a gente vai construir aqui. Então, mais um esforço aí, mais uma dedicação. Agradeço ao pessoal da infra que está tudo aqui pelo esforço. Timóteo está aqui suado e morrendo, não está aguentando mais. Mas obrigado pela força aí, eu acho que isso vai valer a pena no futuro. A gente vai ter um mirante muito bonito que as pessoas vão contemplar e vão ver a beleza da nossa cidade. Forte abraço no coração de cada um de vocês. Até a Serra do Mucambo vai receber os cuidados aí, né, que Padre Noel, Jonas Santana, Padre Alberto aí, até a Serra do Mucambo já está recebendo os cuidados aí. Vai ser um lugar extremamente para visitas, né? É um lugar de lazer, vai ser um lugar, já foi atualizado aí, foi feito os trâmites, e a prefeitura aí agora vai interferir, já tem alguns benefícios lá, e vai ter aí esse lado cultural, né? Que do turista, né, Padre Noel? Lugar turista, isso aí, né? É a vida. O compadre Jonas Santana. Vamos aí, vendo aí, compadre Gico, velho, filho de uma coisa serena. Ô, compadre Gico, daqui a pouquinho eu vou entrar na sua região lá, viu, compadre Gico? Rodei o mundo todo lá ontem. Fui na terra de compadre Regis, me perdi lá dentro do Aguaceira, não achei Regis, mas achei Ruge. E aí ficou, né, compadre Gilberto da Lima, Oliveira, Zembriciano, Gosto Serena. Né, compadre, velho? Então a gente rodou lá a região de Barrocas. Estamos com umas matérias bacanas aqui, Bandiaçu, Lagoa da Cruz, o Velho Domingo, Rosário, rapaz, voltemos para Bandiaçu, aí podemos também no Cantagalo, no Cantagalo também mostrando, tá muita coisa boa, viu, muita coisa boa, a nossa região, e a gente percebe que Salgadalha, Salgadalha é um aço, Barrocas, a região de Barrocas, Cantagalo, essa região aí, tá tudo nos humanamente cheio, viu, filho? Muito bem cheio mesmo. O que foi, comadre? João Paulo Carneiro, que coisa serena que o pai João Paulo Carneiro está tendo aqui. Compadre Santana, eu comprei uma motocicleta aqui com a gasolina 6,99, já vamos andar de jegue de novamente, o combustível subiu.
tá descaração, né? Esse Lula tá virado a gota serena, esse Lulinha. A Lulinha da gota serena, Deus me perdoe, né, pai? Falou tanto lá do governo anterior, que era o culpado, era o governo do anterior, só bastava uma canetada. Aí já tá aí, eu já vi situação aqui, tem lugar aqui no norte do país que tá custando 9,80 um litro de gasolina. Nós estamos no Zimbu, né, pai? Joga aí a matéria, vou jogar com o Padre Chico daqui a pouquinho, né, compadre, velho? Padre Gilberto Oliveira Lima, tá por cá, boa noite aí, Furunco, velho. Gilberto Oliveira aí, compadre Noélio Voraz, tá por cá vendo a gente, né, compadre? Antes de mais nada, vamos seguir aqui, a gente tá dentro da programação. Uma mulher lambaceira, difícil de viver, viu, compadre Jonas? Ó, é difícil. Tem certas coisas que eu não admito não, Júnior. Ó, pobre Júnior tá se vendo no Zimbu com uma febrenta dessa, viu? Tem certas coisas que eu não admito não, Júnior. Eu sabia que nós tava passando uma aprovação. Tu não tá vendo as coisas acontecendo não, Júnior? O que é, Júnior, um rapaz? lixeiro passou aqui, rastou o lixo de todo mundo e não pegou o nosso tá lá na lixeira. E tem o quê? Não, prova. Tu não tá vendo que nós tá passando uma prova, Júnior? Prova, mas a senhora só esqueceu. Esqueceu não, tudo pra você é normal. Tudo pra você é normalidade. Eu vou ligar pro pastor. Vou ligar pro pastor pra quê, né? Ligue. Eu vou ligar pro pastor pra eu dizer... pastor implica nisso. O pastor orar, pra gente orar por essa cidade. Pra sair tudo de ruim dessa cidade. Então a perseguição é com a gente. A perseguição é com nós. Nós tá igual Davi. Esquecido pelo povo da casa, mas lembrado por Deus. Entendeu? Nós não vai viver nessa vida não, Júnior. Messia, Não vai não, Júnior. O pessoal só esqueceu, o pastor vai Esqueceu entrar. não, Tu Júnior. vai perturbar o pastor por causa disso, por causa de um lixo que foi esquecido. Não é questão de um lixo que foi esquecido, não. E o pastor trabalha na secretaria, é? Não, Júnior. Tá bom. A gente fazer uma campanha de oração por esses lixeiros que estão fazendo. Estão pirraçando nós, Júnior. Nossa, o quê? Mas você colocou o lixo depois que o pessoal passou? Não foi depois, não. Então foi você que botou depois? Foi. É você que tá testando minha paciência. Pare com isso. Você tá de capa encoberta, você não tá com seus olhos espiritual abertos, não. Seus olhos tá fechado. Você tá usando óculos e não tá vendo o que eu tô vendo. Você não consegue enxergar o que Vá orar, meu irmão, vá, senão você vai morrer, vá. eu tô enxergando. Tu sabe o que eu tô enxergando? O quê? A prova. Viu? Eu tô enxergando, sabe o Ô, Júnior, vá orar, Júnior, senão você vai morrer, Júnior. quê? Que o povo tá tudo de complô com a gente. Comprou, Ô, Júnior, Messia, isso pelo é. amor Isso, de Deus, não. né? Tu veio Isso da é- onde agora? Eu vim da igreja. Então por que já chegou assim tribulada? Atribulada não, porque lá a irmã falou. Tem irmãs aqui que estão passando uma prova. E é fora de casa. Onde é que tá o lixo? Do lado de fora. Do Bora, lado de Júnior. fora. Eu vou ligar pro pastor. Ô, Júnior, tu pode me levar. É o que, Júnior? Tu tá fazendo o que, Júnior? Eu tô orando, mas eu posso continuar fazendo o negócio aqui, quer? Orando. O que tá acontecendo, Júnior? Fala. Nada, moça, eu tô orando. Tu tá passando por alguma tribulação, Júnior? Não, amor. Tu tá doente, Júnior? Não, Messia. E é o que, Júnior? Tu tá em pecado, é isso? Tu tá pecando, Júnior? Pecando, mas se eu tô afim de orar, eu posso terminar a minha oração aqui? Ô, Júnior, você não ora uma hora dessa, não? É o quê? Agora foi que Fala eu aí vi. porque tu tá orando, diz aí pra mim. Porque Fala. me deu vontade? Do nada. Do nada. Do nada tu começou assim, uma vontade repentina de orar. Pronto, eu tô comendo teu zagar. Eu Mas tô você ora vendo. todo dia, mas Não, tu você tá ora vendo todo isso dia, agora? mas eu sei qual dia que você ora. Você não ora uma hora dessa. Uma hora dessa não é hora de você orar. É o que tá acontecendo? Diga. Não Fale. tá acontecendo nada. Eu posso continuar? Continue. Termine aí sua oração, vá. E tu vai ficar aqui do meu lado, é? Vou, vá, termine sua Não, oração. minha filha, Não, você vá, continue sua oração. Eu quero ver você terminar de orar, vá. Jesus. E tu vai orar assim de boca calada, é? Tu não vai falar nada não, é, Júnior? Tu vai ficar mudo. Eu oro assim, Messia. Ora assim não. É um segredo Não. entre eu e Jesus, Messia. Tem coisa que não pode falar. Agora Sim, pronto. escuta. Tá de segredinho. Segredo Agora eu não o quê, posso meu saber pai? mais da oração. Agora a oração virou segredo. Mas menino, fecha a tua cara. Antigamente tu não sabia nem rezar um Pai Nosso. Quem te ensinou tudo fui eu. Agora tu não pode nem me contar qual a oração que tu tá tendo. Mas menino, agora foi que eu vi. Ora aí pra eu ver, Júnior. Tu tá orando mesmo? Ora aí pra eu ver, Júnior. Dá licença, por gentileza. Não, eu vou ficar aqui, eu vou Ô, ficar... Jesus, Pode orar que eu vou ficar aqui com me dá paciência, Aproveite, meu filho, Senhor. peça aí a ele pra ajudar nós na reforma da casa. Me dá Vá. paciência, pai. Depois a gente continua. Dá uma vírgula aí, por favor. Um ponto aí de continuação. Depois nós continuamos. Vai Porque aqui parar não de tem orar. Viu, Pariel, Pariel? É uma perseguição. Zé João tá por cá vendo a gente, Jonas Santana, com o Pariel, coisa comigo. A gente vai agora com o Pariel. Daqui a pouquinho, antes de eu ir lá pra região com o Pariel, a região de Cantagalo, rodei o mundo todo ontem.
eu trazer novidade pra gente que as pessoas não tem como sair, né? A gente vê que a chuva foi boa, mas antes eu vou pôr uma novidade aqui no bairro da Jaqueira, que o povo precisa saber, né, compadre velho? Vou pôr uma novidade aqui, depois a gente volta pros forrozão aí e trazendo também aí as enchentes da região. Meu amigo Gilmar, sonorização, na bênção de Deus, tá marragendo. Todo homem é vagabundo. Eu não sou. Se existe alguém fiel aqui neste mundo. Meus amigos que assistem o Coité Cultura, mais uma informação para os nossos telespectadores. Aqui é o sonho tão esperado aqui da Jaqueira, do bairro da Jaqueira. Presta atenção aí, Chimba, presta atenção. Prefeitura Municipal, já em ordem de serviço aqui, no ginásio de esporte, quadra poliesportiva. É o que escolheu de jogar a bola, viu, compadre velho? Ó, a terraplanagem sendo feita aqui no bairro. E a gente estamos resistindo esse momento. Sempre o Coité Cultura está mostrando essas novidades para vocês. Aqui é a localização, pessoal, para vocês que nos assistem. Para quem conhece Coité, deixa eu botar aqui a localização para vocês. Eita, Coscobel. Ali, pessoal, a faculdade ali, ó, fundo da faculdade, ó. Aqui foi um terreno desapropriado. E aqui já começou os trabalhos, a primeira movimentação de terraplanagem, né? E isso é bom, isso é importante aí para o nosso... Alô, compadre Gilvan Moreira, tá vendo a gente aí, compadre Chimba, Gilmar, sonorização. Já tô no canto da galera aí, viu, compadre Gilvan, velho, já. Nosso bairro, prefeitura, tem olhado com muito carinho essa questão do esporte na nossa região. E a gente fica feliz por isso. A gente tem mostrado por isso, que a gente, nossa obrigação é estar mostrando aí esse lado benéfico para nossa cidade, que é desenvolvimento para a cidade. Dinheiro público sendo bem investido, né, gente? A gente tem acompanhado nesses 6 anos do Coité Cultura, já fez agora 6 anos, né? E aí em 2021, quando o Marcelo tomou posse, a gente resolveu mostrar aquilo que é bacana para nossa cidade, né? A gente mostrar aqui do lado bom. E quando acontece, a gente está mostrando para vocês, sempre mostrando para vocês. Então aqui está acontecendo a terraplanagem, né? Do tratamento aqui, começa aí, as máquinas já estão ali. Deixa eu dar um zoom aqui. É isso aí, as máquinas já estão aqui presentes, né? E a gente fica alegre por isso, pessoal. Aí, gente, aqui estamos, a localização é essa. Fundo da faculdade aqui, viu, gente? Aqui no bairro da Jaqueira. O povo está muito feliz com isso. E a gente também fica feliz. Eu tenho um filho que é esportista, desportista, joga futebol, os cambá 4. E é isso aí. As máquinas já estão aqui trabalhando. E é como diz o prefeito Marcelo, né? Como diz o prefeito Marcelo, agora de hoje em diante o pau vai quebrar. Simbora, Coité Cultura! É muito importante vocês que nos assistem, porque ficar sabendo a localização, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo é de suma importância para a gente ter essa averiguação da realidade do que está acontecendo aqui no nosso município. Isso é muito importante. Os moradores ficam felizes. E é isso aí, gente. As máquinas já estão trabalhando aqui para fazer a terraplanagem. E a gente está mostrando aqui, mostrando a cobra morta, o pau que matou a cobra e o veneno da cobra, a gota sereia velha, né, compadre, velho? Deixa eu só ir para um pontozinho aqui, já está registrado. Dizer para vocês aqui, ó. Essa aqui é a avenida principal que descamba lá, ó, para a faculdade. Deixa eu puxar a faculdade aqui para vocês verem. Pronto, olha a faculdade aí, ó. Beleza? Tá meio afastado um pouquinho, vamos voltar. É isso aí.
Tá dado o recado, tá dito, e refeito, e redito, e redito. Rambuba, rambuba, rambuba. Aí, essa já é a espessura, né, do terreno aqui. Muito bem, muito bem. O sonho vai ser realizado, pessoal da Jaqueira. E muito bem, tamo junto e misturado. Mostrando pra vocês aí, Coité Cultura é isso aí. Justamente, pessoal, justamente fechando o papo. Só vou aqui botar pra vocês aqui, fazer aqui a localização, né, do Coscobeiro, aqui das medições cabível, pra vocês entenderem onde é que vai ser ginásio, vai ser construído, viu, pessoal? Pronto, vou pegar aqui o ponto importante. Aqui vocês estão vendo a localização. Ó, o bairro aqui da Jaqueira. Beleza? Aqui, ó. Lá, aquele vermelhão lá, ó, é a faculdade. E aqui, sai aqui na Pinda, onde está sendo asfaltado ali. Beleza? Tá dito e redito. Esse alguém sou eu, esse alguém sou eu. É porque pra minha nega se eu vou pra rua. É porque se já me viram no cabaré. Muito bem, e aí, né, o bairro tá feliz com essa obra que está acontecendo aí, né, compadre Robenilton Cunha, Neuza Santana tá por cá, Jonas Santana, compadre Gilvan, velho, Gilvan do ônibus, conhecido quando do ônibus, né, Gilvan Moreira, aí do Cantagalo, representante aí nato, Chimba Carneiro vendo a gente, Gilmar Sonorização, compadre Ed Véia e Ed Ramos de Aroeira, vendo a gente, Jonas Santana tá lá na casa de mãe minha, assistindo lá no Coité Cultura, compadre Zé João aí nas Teofilândia, compadre Chico nas Barrocas, compadre Zé João Carneiro Ramos de Santana, lá em Feira de Santana, Gilberto Oliveira Lima, aqui na sede do município, Noélio Moraes, está aí na Gibóia de Retirolândia, Jonas está na Goiabeira, José Ares está em Feira de Santana vendo a gente, e Devan está aí no Jorro vendo a gente, compadre Alberto na Goiabeira, na Almeida aqui nos estúdios, e Robenilton, boa noite, vamos papocar, né, compadre, vamos papocar daqui a pouquinho, né, Gilmar? Amém, pai Gilmar, velho, filho do Coscobeiro. Vamos aqui tomar um gole de água e a gente papoca lá agora pro Cantagalo, viu? Vocês vão ver a riqueza que está em Cantagalo. Só eu tomo uma vietinha, vender meu peixinho aqui, não vou comprar meu cuscuz com o pai Gilmar, velho. Gilmar Sonorização. Aí foi o forró lá da Cabana do Galego, o reizado da Cabana do Galego. E a gente participou lá com sonorização e show. Disse que todo homem é vagabundo. Eu não sou. Se existe alguém fiel aqui neste mundo, esse alguém sou eu. Pergunte pra minha nega se eu vou pra rua. Pergunte se já me viram no cabaré. Pergunte se eu frequento a vida noturna. Ela vai dizer que eu sou o sonho de toda mulher. Ora, dizem que todo homem é vagabundo. Eu não sou. Existe alguém fiel aqui neste mundo. Esse alguém sou eu. Esse é Nil Santana. Dizem que todo homem é vagabundo. Eu não sou. Se existe alguém fiel aqui neste mundo, esse alguém sou eu. Esse alguém sou eu. E pra minha nega se eu vou pra rua. E se já me viram no
vagabundo. Eu não sou. Se existe alguém fiel aqui neste mundo, esse alguém sou eu, esse é Nilo Santana. Muito bem, estamos de volta, já saímos da nossa correspondência, né, compadre? Compadre Zacarias já está chegando em Feira de Santana, o nosso correspondente, daqui a pouquinho a gente vai mostrar lá a barraca do parque, quem quiser, né, Zacarias, velho? Zacarias aí que é o caminhoneiro mais bonito da Bahia, que roda a Bahia toda, faz os vídeos e manda aqui pro Coité Cultura, né? Vamos adiantar, compadre, velho? Vamos adiantar, senão atropela tudo, né? E não dá tempo correr aí vou lá pro Cantagalo agora mostrar pra vocês aí a belezura, né, compadre? Eu tá velho que não vi isso na nossa região que eu vi ontem. Ontem eu rodei muito, né, a região de Bandiaçu, fui Cantagalo, ali é Morosa, Cantagalo, papoquei lá pra já divisa ali de Coité com Lagoa da Cruz, fiz ali as mediações, o Velho Domingo, na estrada do Velho Domingo, já antes de lá, voltando de lá do Lagoa da Cruz, para ir pro Rosário, né, o Rosário de Barroca, pra gente ir lá nas presas do compadre velho, rege velho, mas se perdimos, né? O nosso celular endoidou a gente, né, compadre? O roteador, e a gente se perdeu. Acabei que tomando outra direção, mas eu acabei ainda conseguindo trazer algumas informações. Vamos lá, bora Gilmar, velho, bora adiantar. Cantagalo aqui, ó, gente. Chegando aqui nas mediações do Cantagalo, povoado aqui de Coité. Conceição do Coité, mais uma notícia boa aqui pra gente. Vou mostrar pra vocês aqui. Meus amigos do Coité Cultura, que assistem o nosso telespectador. Tô aqui no sangrador de mais uma presa que sangrou aqui dentro do município de Coité, viu? Tô aqui em Cantagalo, gente. Cantagalo. Pessoal, é muito bonito, viu? Eu tenho muito tempo que eu não vi essa situação aqui tão desse jeito, bacanagem assim, ó, gente. Eu passei aqui a semana passada, tinha um pouquinho de água embaixo, lá embaixo dessa represa aqui, e agora tá aqui, gente, ó, a barragem, lambendo a barragem aqui, ó. Eu vou caminhar pra cá pra vocês verem o mar de água que tá aqui. Só Deus, só Jesus tem esse poder e essa riqueza de dar para as pessoas. Ah, se tivesse uma minha lancha da cabeça branca aqui para entrar para mostrar até onde essa água tá. Invadiu a fazenda tudo aqui, ó. Essa é a barragem, né, gente? Pessoal, é surreal, é a realidade das chuvas, das trovoadas, pessoal. Ó, gente, isso aqui é maconha de pardal, viu? Pardal come essa fruta aqui, fica doido de arrinar, doido. Só dá em água, em pouco de água. Eu vou caminhando aqui pra vocês verem. Olha a barragem aqui. Olha a água até onde tá lá, invadiu tudo, ó. Ó, pessoal, que coisa bacana. Eu vou dar um zoom aqui, gente, pra vocês verem a distância que tá aqui, ó. 600 a 800 metros de água. Ó. Venha vindo de Gavazinho, venha vindo de Gavazinho, tô perto do morro lá já. Venha vindo devagarzinho, Pera aí, distorceu, vamos. Venha mais um cadinho, ó. Estão vendo aí? Pronto, eu vou afastar o zoom pra gente ver até onde é que tá, viu? Vou afastando, ó, pra vocês verem aí o tanto de água que tem aqui. Jesus não cobrou uma moeda, um imposto de nada, ó, pra isso aí, ó. Onde é que tá essa água aí, tá vendo aí? Vocês estão vendo aí? Então a gente tem esse prazer em registrar, gente. Vocês que nos assistem, isso é muito bom. As pessoas hoje não saem pra zona rural mais. Aqui, gente, é a famosa Jurubeba. Eita! Mamãe já fez muito lambedor pra gente aqui, ó, com essa... Aquela tosse de cachorro cego. Aqui, ó. Ela choveu trovoada, ela aparece, ó. Olha a frutinha aí, tá vendo aí? Mamãe pegava ela aqui, madura, né? E aí fazia um lambedor com jurubeba e açúcar,
Era uma tosse seca. Os meninos velhos tudo pisteado, mas o xarope era essa tosse. Pois é, pessoal, aqui é as maravilhas do mundo. O pessoal diz que o Rio de Janeiro tem um Cristo Redentor chamado uma das 7 maravilhas do mundo. Um furungo daquele com os braços abertos, feito de barro, cimento, não sai do lugar, não fala, não cheira, não diz nada, é a maravilha. Maravilha é isso aqui, rapaz. Maravilha é isso aqui, Coscobeio. Tosse baba, rapaz. Aí, pessoal, aí, ó. Olha como é que tá esse mundo de Deus aqui, do outro lado do outro lado do riacho, né? Ó, ó por onde a água passou ali. Vou lá mostrar. Bom, tá aqui o sangrador, né? Ainda tem água aqui ainda. Passando um pouquinho de água aqui no sangrador aqui, ó. Ó aqui. Olha aqui onde ele passou aqui, né? Ó o estrago que foi feito aqui. Ainda tá sangrando um pouquinho aqui, né? Hoje, quinta-feira, dia 12. 11 ou 12 de março. Ó, gente. Ó, o canto arrancou tudo aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui que força essas águas não passou aqui, que foi embora, né? Dava pra encher mais 2 presas dessa aí ou mais. Correto? Ó, deixa eu mostrar aqui, gente. A cerca foi arrancada aqui, ó. Dentro do sangrador aqui. Você imaginou o tanto de água que passou aqui? Ó, ó pra isso aqui, pessoal. Se eu chegar aqui nesses rascunhos aqui, pra vocês verem. Que coisa interessante, né? A força da natureza. A maravilha do mundo é isso aqui. Isso aqui tem grande aproveito, né? Aí, ó, gente. Olha pra isso aqui. Que tá aqui a bagaceira aqui, ó, né? Tá aqui a bagaceira aqui, ele saiu arrancando tudo aqui, carregando aqui. Aí, ó, vocês estão vendo aí, né? Aqui, ó. Tudo isso aqui foi o sangrador que foi embora, né? Vocês estão vendo aí. É pra gente só dizer a importância que foi a chuva esses 2 meses aqui na nossa região. E a gente do Coité Cultura é isso aí, né? Lembrando a vocês aqui e confirmando a nossa existência do Coité Cultura, ainda agradecendo aí os nossos amigos anunciantes. Todos esses aí que aparecem aqui no vídeo são as pessoas que na verdade nos ajudam, as empresas que patrocinam o Coité Cultura com suas empresas aí divulgando aqui com seus comerciais aqui. Beleza, pessoal? Aqui as maravilhas do mundo é isso aqui. Vamos adiante, gente. Muito obrigado aí, tamo junto. E misturado, Coité Cultura é isso aí. Trazendo coisas boas. A gente, graças a Deus, nas últimas matérias, trazendo coisas boas para nossa programação, né? Momentos bons para nossa região. Beleza? Tá sangrando ainda, pessoal, ó. Ainda tá saindo água do sangrador aqui ainda tá sangrando. Que aqui é a válvula de escape chamada. Tá vendo aí? Muito bem, Coité Cultura. Pois é, né, meus amigos do Coité Cultura, um momento de alegria, né, compadre Nilson Santana? A gente vê nossa região aí, né, compadre velho? A gente vê essas coisas boas aí, compadre velho, é de deixar a gente feliz, ver nossa região. Muitos anos nós não vemos essas presas sangrando e transbordando, né, compadre velho? Nailson Carneiro, alô, Nilson Santana, aqui, até aqui o fim do nosso asfalto, nada da BA 411, Coité, Juazeirinho, governador. Eita, conversa ripisada do Cuscobil, né, compadre velho? Ô, compadre Nailson Carneiro, tá lá vendo a gente do Coité Cultura. Negócio, rapaz, negócio, esse povo levou o caso em brincadeira, né, compadre? A semana passada lá na Câmara de Vereadores, Lindo de Neus e os Cambal, a 4, né, pedindo arrego. O pessoal da oposição que faz umas certas cobranças, mas ninguém arriba uma palha por nada aí, né? Arriba a palha por nada. Lá também em Goiabeira, que dá 2 km de 800 metros, 60 centímetros, 2 gramas, né? Também está lá sem fazer, foi uma tapiação na eleição passada e o povo naquela expectativa, mas as eleições estão chegando aí, viu, compadre Nailson? As eleições estão chegando aí, é a hora do povo acordar para a vida e ver que essa turma está levando caso de brincadeira. Juazeirinho, de Coité a Juazeirinho, a gente não estamos discriminando ali o Enxu, mas até Juazeirinho, até depois de Juazeirinho,
ali precisa escoar a produção que existe ali do leite, principalmente o beiju, na região de Onça, Pedra, Juazeirinho. A maior concentração de emprego, né? A gente vê ali as carretas, as bitrens faladas, descarregando gomas ali toda semana. São carretas que vêm lá as gomas que vêm do Paraná para o povo trabalhar naquela região. E essa estrada é só promessa, promessa, promessa. O povo leva o caso em brincadeira, né? Nós estamos com umas políticas velhas de perseguição, essa onda que não está dando certo, né? A onda é não ter perseguição, independente de prefeito, vereador, ser do lado ou não. A União, o Estado tem que fazer, porque impostos nós pagamos. Então, Juazeirinho está pagando um preço caro, né? Houve no início do ano passado, se eu não me engano, teve uma caravana lá, teve um protesto, a gente saiu de Juazeirinho, viemos até a Onça, aquele carro de som, muitos vereadores lá presentes e tal, reivindicando, a imprensa, a Rádio Joá, Rádio Joá, né, Joano, como diz os contra, né? A gente estava lá com Coité Cultura, o Estúdio 8, enfim, mobilizou, chamou a atenção. Depois apareceu o pessoal do governo aí, foram lá, fez um mini comício, com a presença do representante que é Lindo de Neus aí, e prometeu lá, vieram terminar o discurso aqui no fórum, na Rua do Fórum, o governador e seus aliados, e o tempo passou, o ano passou, já estamos no terceiro mês do ano, né? Estamos em março, e a metragem parece que deu errado, parece que os botrógrafos, como é que fala aí, rapaz, velho? Aqueles meninos que botam... Alô, você que assiste o Coité Cultura, novamente aqui na Barraca da Confiança. Passei aqui para comprar um suco. E a plaquinha ali, Barraca da Confiança, fica aqui na 101, sentido sul, para lá. E para cá, Itabuna. Vamos supor que é sentido norte. E é isso aí, vou fazer uma comprinha aqui, comprar um suquinho de caju, umas cocadinhas de cacau. Ela falou cacau com coco, parece. Cacau com alguma coisa. E você que passa aqui na BR-101, quiser parar, conhecer a Barraca da Confiança, ou seguir no Instagram também, eles têm um Instagram aqui, ó. Aqui, ó, uma terrinha de quixabeira, plantas, para quem gosta, um limãozinho, beiju. Olha o Instagram deles aí, ó, Barraca da Confiança. Plantas, banana, a cocada. E é isso aí. Mais uma vez aqui passando na Barraca da Confiança, Aninho Santana, que apresenta o Coité Cultura. Essa plantinha aí, ó, bonitinha, para quem gosta. Aí, ó, plantas, várias espécies de planta, né? Isso aí, Barraca da Confiança. E eu por cá novamente. Valeu, Nil Santana, e você que assiste o Coité Cultura, mais uma vez aqui, Zacarias, para você e telespectador desse programa. Eu sempre falo nas minhas postagens, a TV do Cisal, Coité Cultura. Valeu! Fala vocês! Muito baianos, bem, compadre, aqui na muito bem. 101, BR-101 aqui no sul do estado da Bahia. Mostrar para vocês aqui uma novidade, que não é mais novidade para muitos que já conhecem. A Barraca da Confiança.
Muito bem, compadre Zacarias, a gente agradece a Zacarias. Deu um supapo aqui na energia aqui. A gente acabou que deu um tronco som no áudio e nas imagens. E a gente botou o vídeo de Zacarias. Não estava nem nessa programação da agora, né? Mas nos salvou aqui, né? Que aí a câmera desligou ali. Mas vamos concluir o bate-papo e a gente agradecendo aí. O padre Jário vai cantar nesse tanto, né, compadre Jário, velho? Jário tá aí Jário tá lá no Goiás vendo a gente, cantor de Seresta. Aí vendo a gente, né, compadre velho? Pois é, Nailson, a gente vamos esperar, vamos ter confiança aí que vai dar certo, né? Vamos confiar, não podemos perder a confiança aí do meu amigo Nailson Carneiro aí da nossa rádio, né? A rádio aí de Juazeirinho, a rádio FM aí, esqueci agora como é que dá um branco disso. Falei agora aqui, Juá FM na programação aí, divulgando também as culturas da região, né, compadre? Vamos adiantar, filho de Deus. Deixa eu dar um grau aqui. Muito bem, né, compadre? Eu vou. A programação continua. Robenildo tá aqui vendo a gente. Compadre velho, aqui quem mandou o vídeo pra mim foi o compadre Jário, mas eu vou dar uma olhadinha aqui, Jário. O seu vídeo, porque na verdade, deixa eu ver se dá pra gente tocar aqui. Pra não ficar sem imagem, né, Jário? Porque tá numa foto. E a gente gosta de botar o vídeo, porque dá mais um videozinho, né, compadre velho? Mas vamos, né, Adelídio? Pois é, compadre velho, a estrada de Juazeirinho aí, Goiabeira, o negócio tá feito, o negócio é só conversa, só lambança, né, e a gente torce que dê certo, é como eu estava dizendo, gestor que fica perseguindo, esse modelo de gestão, perseguição, não rola mais, nós estamos num país civilizado, um povo com a mente aberta, não é isso não, Adelídio? Com mente aberta, a gente percebe que é uma perseguição com Coité, é perseguição, a gente entende assim, porque eu vejo aqui, eu estive aqui na região de Barrocas, né, Barrocas ali, Barrocas para Alambique dá 2,5 km, está asfaltado, do Alambique para o Cantagalo está asfaltado, ali de Retirolândia para Jiboia asfaltaram, enfim, se for falar dos asfaltos que tem aqui na nossa região, e Coité fica aquele miolo, parecendo que tem um tsunami aqui que não deixa as máquinas entrar, e a gente sabe que isso aí é questão de política mesmo, é politicagem. Marcelo politicamente fala, politicamente não é do mesmo partido do governador, de deputado que nos representa lá, não é, ele tem a postura dele, é um direito dele, então o pessoal tem esse poder lá, né, no estado, federativo e estadual, e tem os deputados aí que não, né, que é ligado à base do governo, também não tem interesse. Não tem interesse, mas nós temos interesse, né? Cadê meu chocalho aqui? Meu chocalho aqui do azar, da sorte aqui, né, compadre? Compadre Jorge Ward disse, compadre Nini Santana, filho do Coscobeu, a Rádio Suárez, o FM estava tocando sua música. Muito bem, compadre velho. Os ouvintes estão lá vendo a Rádio Suárez, que sempre nos valorizou, transmitia lá as festas da Pascoelinha ao vivo, né? Ela tá todinho forró. Na emenda, chupa toda, tem que puxa. Rádio Joá, né, compadre velho? Compadre velho, aí vendo a gente. Vamos adiantar um bocadinho aqui, pra eu botar pro bate-papo aí. Cadê, compadre Jário? Sua musiquinha aqui, deixa eu ver, Jário. Eu quero mandar um abraço especial pro grande compositor dessa música, meu amigo Orlandinho, aí em Barra da Estiva, na Bahia. Quando cai o sereno da noite. Pois é, Jário, o problema é que tá em uma imagem só, né, Jário? Não é um vídeo. Aí a gente fica assim, passando para o público uma forma de diferenciada, né, Jário? A gente percebe que tem que ser assim, Jário, como a gente fez aí, ó. Entendeu? Tem que fazer um vídeo com essa música aí, como nós fizemos esse aqui, ó. Mestre de obra, eu vim aqui pra lhe pedir, pode parar a construção que empletei. Não é preciso colocar mais um tijolo, caiu por terra todo o plano que tracei. Mestre de obra, nessa casa ia morar uma pessoa que na vida eu tanto amei, não acreditando nos meus sonhos de amor.
partiu pra longe, onde anda eu não sei. Pode parar a construção, tranca a porta e a janela. Eu não suporto a solidão, não vou morar aqui sem ela. Pode parar a construção, tranca a porta e a janela. Eu não suporto a solidão, não vou morar aqui sem ela. Ê, Pitucilina do Coscobê! Bora, Jorge Soares! Mestre de obra, o meu sonho desmoronou. O meu desejo era fazer ela feliz, mas o destino foi cruel para nós dois. Ficou na planta o projeto que eu fiz. Mestre de obra, nessa casa ia morar uma pessoa que na vida eu tanto amei. Não acreditando nos meus sonhos de amor, partiu pra longe, onde anda eu não sei. Pode parar a construção, tranca a porta e a janela. Eu não suporto a solidão, não vou morar aqui sem ela. Pode parar a construção, tranca a porta e a janela. Eu não suporto a solidão, não vou morar aqui sem ela. Ei, compadre Jairo da Gota Serena das Paixão, né, compadre Jaime? Ave Maria, o tempo do Pitucilina. Sou aqui na vida eu tanto amei, não acreditando nos meus sonhos de amor. Partiu pra longe, onde anda eu não sei. Não quero nem saber se tem quem gosta desses cantores doidos aí do Brasil, aí da Bahia aí, que participa dos carnaval, dos micareta. Tem os que gostam dessas coisas, tem os da rede também que gostam dos nossos bregas, né, não, compadre Jaime? É, que tem umas bandas aí que é selecionada para fazer as festas da Bahia, que felizmente a gente percebe que o mundo ficou muito doido, ficou tudo errado, ficou tudo fora de lugar. Quanto mais a mercadoria é desapropriada, mais é vendida, mais é valorizada por dinheiro público, é uma gota sereia, né, compadre Jaime? É doido, a gente vê aí umas musiquinhas dessa aqui, a gente sabe que é a música do Matuto, do Homem da Rota, do camponês, né, compadre velho? E a gente percebe que os nossos jovens, os jovens de 2000 para cá, a gente fala que é uma geração que vão pagar um preço caro. O Regis Ferreira tive aí, filho do Coscobeu, e o GPS não deixou a gente se encontrar, né, gente? Mas não tem problema não, Deus está vendo tudo, depois nós debatemos. E a gente bate o papo, e a gente que vem aí vem de rádio, a gente vem da comunicação, eu que venho da música, trabalhando com a música na locução, com rádio e carro de som, e acompanhando a geração dos tempos. Do ano 2000 para cá a coisa ficou muito estranha. Os jovens, não tem culpa não, mas os jovens do ano 2000 para cá passaram a ouvir muita coisa que não era para estar acontecendo, né, na nossa vida, no nosso lar, as crianças, as adolescentes, as meninas, os rapazes. E aí 25 anos se passaram, já são adultos, acostumados a ouvir essas badermas que tem aí. Nós temos umas músicas que pode chamar o nome de baderma, a gente sabe que é isso, porque são músicas de baixo escalão, música de agressividade, música de moralidade, música que diminui a família, música que envergonha idosos que estão morando na cidade, tem um carnaval, está ouvindo aqueles trios com a sonorização que atravessa um país de um lado para outro, e as famílias são obrigadas a ouvir, sendo transmitido por televisão, enfim, e cantores com palavrões de baixo escalão, e está aí, esquematizado para tocar em toda a Bahia, aí, não está nem aí, e não é barato, não é dinheiro pouco, né? E é aí que a gente fala. Então, quando esses jovens chegarem para a minha idade dos 40, dos 50 anos, vier para a nossa idade, que cair a maturidade de chegar, essas mulheres, essas meninas que estão aí de 20 anos, que estão vivendo essas ilusões,
incutido com o que o político quer é muvuca na sua cidade, que é para poder agradar, para ter o voto. A verdade é essa, nem eles mesmos vão lá. Fica num camarote reservado, não entra nem espírito de porco, é segurança nos camarotes dele, fica a família dele, mas a galera tá lá embaixo, pau quebrando, madeira comendo no centro, cachaça, cacete de polícia, gente preso, bala, doença, o cascavel todo, e o dinheiro comendo no centro lá, e os caras gritam, uhul, a roça, sai do chão, tome-lhe aço, e aí a gente vai ver lá na frente o que foi essa geração, porque o pessoal fala, mas toda geração, os filhos são diferentes dos pais, sempre tem umas vidas diferentes. Sim, eu não sofri o tanto que meu pai sofreu, mas quando eu saí da adolescência, que eu cheguei até a minha idade de adulto, eu estava vivendo uma época de respeito. A minha geração, quando saiu do poder dos meus pais, a nossa geração daquela época não estava mais sofrendo como meu pai estava no trabalho, o tipo de vida era mais complicado, mas o respeito, existia censura de música, não era qualquer tipo de música, o respeito nas escolas, entre pai, como o cara vestia, como o cara... Então, hoje não está mais assim, hoje as meninas, os rapazes, doidou tudo, ninguém sabe quem é mulher, ninguém sabe quem é homem. Se o camarada quer ser mulher, é o trans, né? Trans que diz, ele é homem e vira mulher. Se você disser para ele que ele não é mulher, você pode ser preso. Ele não é mulher, mas ele bota uma peruca, bota um sapato alto, um brinco, aí você diz, você é um desejo seu de você ser uma trans, mas você, biologicamente, você é um homem. Aí dá cadeia, dá guerra, dá prisão perpétua, dá tudo. Então, como é que esse mundo vai prestar? Então, quando a gente ouvir isso aqui, feliz, mas o destino foi cruel para nós dois. Ficou na planta o projeto que eu fiz. Mestre de obra nessa casa ia morar. É só uma referência pra gente falar, né, compadre Jaime? É uma forma de a gente expressar. Esse aqui é o estilo brega, né, que o sertanejo gostava. Tem a música caipira, tem o forró tradicional, enfim. Outros, tem a música do axé. Nós tem aí na Bahia aqui uns artistas que tem 50 anos aí no mercado da arte, que não faz vergonha, né? Tem uns artistas aí que tocam nos carnavais, mas são decentes. Vem lá desde a sua juventude, que ele adquiriu lá, né? Que ele tem hoje Belmax, vamos dar um exemplo, né? Belmax, ele tem 50 anos quase, 50 anos, se eu não me engano, já fez na arte aí do axé. E Belmax, ele tem 50 anos, então assim, ele preservou a boa música. É um axé? É. Você olha para o público de Belmax no carnaval, quando você vai lá para aquela outra música, o pau quebra. Você vê a diferença do povo que está ali, a forma que brinca. Quando você vê o trio de Belmax, tem outros artistas que a gente pode também valorizar nesse sentido. Mas tem umas coisas aí que, infelizmente, aí fica o prefeito contratando para fazer gosto a um povo que não sabe o que é respeitar a família, uma geração que não sabe o que é. Também estamos vivendo um tempo que não pode mais se falar de família, nem religião, porque é crime. Não pode dizer que só existe dois gêneros, que é homem e mulher. Não pode se falar que um trans é macho. Se você disser, você vai para papuda. Então dá água de serena mesmo, né, compadre velho? Justamente, compadre velho. Esse aí vai cantar. Já diz que a população de Coité foi para cima do prefeito e pressionaram aí que diz que é uma coisa séria, que se não botar a metade da população morre. Segundo é os comentários aí, né? A gente dá a nossa opinião disfarçada, né, Ivan Costa? Dá uma opiniãozinha assim disfarçada, porque a gente também não vai ficar de bico calado, engolir tudo que o nego quer. A gente não vai ficar calado, porque a gente também tem boca, a gente estamos no mesmo mundo, a mesma democracia, um direito de eu dar minha opinião. Bota quem quiser. Se quiser arrancar lá Michael Jackson da Sepultura e botar esse pecado no tio e dizer que ele está cantando, o problema é de quem quiser fazer. Agora, infelizmente é assim.
né? Aí fica dizendo que tem que ter meritocracia, mérito para botar certos artistas. Que aqui tem alguns da nossa secretaria aqui de cultura, como eu e muitos colegas meus aqui, não pode tocar porque a gente tem que ter critério. E critério, a gente só pode tocar com critério. Porque senão a gente não pode entrar no circuito de eventos da grade de Coité. Eu mesmo estou me sentindo boicotado de Coité. Me perdoe as minhas expressões. Não é só eu, como mais artista aqui, que pensou que a gente ia estar mais à vontade, mas na verdade a gente estamos sendo boicotado. Eu estou aqui até me expressando ao vivo, como na forma de locução aqui, mas eu estou falando como artista. Eu fui para cima, disse por que me tiraram de Juazeirinho, de Bandiaçu, de Lagoa do Meio, me tiraram de Salgadar, nunca pisei os pés no governo Marcelo, me tiraram todo São João, nunca toquei no Natal Luz, nunca botaram em canto nenhum, e a galera, todo mundo aí tocando, sai do micareta, entra no... Então assim, aí a gente fica entendendo sem entender, quer dizer que a gente diz que é forrozeiro, tem que ter critério, e o cara do axé vai pro forró, o cara do forró vai pro Natal Luz, o cara do forró vai pro parque de exposição, vem pro micareta, aí vem essas bagunças de fora aí, que é o que dá para pagar um cantor como eu aqui 100 vezes o show de um cara desse, 100 vezes, e a gente não tem chance nem oportunidade de ficar mendengando a atenção de secretário, de não sei o que, bambambam. Então assim, compadre, velho, é desse jeito aí, né? A música já foi boa. Tem aqui, por exemplo, aqui nós temos exemplo em Coité aqui de muitos artistas que não tocam música nova. Eu tenho aqui o exemplo de Ivan Costa, o Ivan Rodrigues. Ele criou esse critério na carreira dele. São João, ele tem a banda dele, o quarteto do forró é forró, tradicional. E barzinho que ele faz, a banda dele é só música, dá gosto ouvir, porque se ele for absorver o que estão gravando hoje no repertório dele, infelizmente vai acabar tudo, vai desgraçar com tudo. E tá difícil. Como eu volto a dizer, a nossa geração aí tá perdida, né? Quando esses meninos de 20 anos aí, 25 anos, essas meninas aí chegar à idade que eu tô, com 50, a idade de Ivan Costa, esse povo aí, vai ter um Brasil sem nada. As emissoras, ninguém tá ouvindo mais emissora de rádio, ninguém tá ouvindo mais, só bota para zoar assim no carro, rodando no carro, porque não tem mais uma música boa para se ouvir. Música faz bem a alma, a música ela faz bem, as pessoas têm uns momentos de vir ouvir, mas nossa música desgraçou nesse conceito, desgraçou. Pegaram o São João, botaram o reggae, botaram o brega, botaram a rocha, botaram tudo dentro do São João. Aí o nosso São João não pode ir para dentro do carnaval, não pode ir para dentro, para nada, porque a gente, já que a gente é os pobres coitados aí dos matutos, tem que ficar aí de trás da lona, vendo os bonitão cantando aí, e manifestação bonita por parte disso e daquilo ali. Né, compadre? É isso mesmo, compadre, que eu falei aqui, né, compadre Jaime? Bel tem um nível, a música de Bel é uma música de alegria, a música para frente, o carnaval tem que ter essa música. Eu concordo, né? O carnaval, tem o tempo do carnaval, tem que ter essa música, tem que ter o samba, tem que ter o pagode. O que não pode ter é aquela imoralidade, né? E cantor tá em cima de tio falando palavrões com maior imoralidade. Aí não tem justiça para processar, não para prender, para nada. Agora eu vá fazer um show em qualquer lugarzinho aqui no povoado e eu falo certos palavrões que eu já ouvi certos artistas para lá, para ver se a galera não vem em cima de mim botar fogo no som e quebrar meu teclado velho, né, Ivan Gosta? Negócio é desse jeito, Júnior, né, compadre velho? Vamos adiantar porque é desse jeito mesmo, né, filho de Deus? Vamos adiantar. Quando você paga o IPTU, a cidade só avança. Você contribui, Coité evolui, caminhando juntos pra essa mudança. Na saúde, na agricultura, na segurança, na educação. O seu IPTU vira investimento pra transformação. Vira, Coité dando um passo pra frente. O seu IPTU vira o futuro da gente. Pague o seu IPTU em conta única até 30 de julho e aproveite 10% de desconto garantido. Mais informações no site oficial da Prefeitura de Coité. Prefeitura de Coité, um novo tempo, uma nova cidade.
Muito bem, vamos adiantar aqui, ó, compadre Jaime Pereira, estive na sua terra ontem, Jaime, futuquei a região aí de Cantagalo, fui lá no Rosário, fui atrás de compadre Regi Velho, me perdi, mas eu fiz algumas filmagens lá na região, e aí é Cantagalo, viu, Jaime, eu passei essa mensagem agora, né, compadre Velho, passei essa matéria aqui nesse instantinho, para você que chegou agora, tá vendo aí, como é que tá aí nossas presas, de bom Deus de Nazaré, né? Maravilha do mundo é isso aí, né, compadre, velho? Aí eu tenho aí Bandiaçu, tenho lá no Rosário, a gente já vai mostrando aqui no decorrer do programa do Coité Cultura, né, compadre, velho? Que coisa bacana aí, ó, filho de Deus, ó. Era uma tosse seca. Os meninos velhos. Aí que a mamãe fazia aí com a babosa, aqui, né? Ela choveu trovoada, ela aparece, ó. Olha a frutinha aí, tá vendo aí? Mamãe pegava ela aqui, madura, né? E aí fazia um lambedor com jurubeba e açúcar. Era uma tosse seca. Os meninos velhos tudo pisteado, mas o xarope era essa tosse. Pois é, pessoal, aqui é as maravilhas do mundo. O pessoal diz que o Rio de Janeiro tem um Cristo Redentor chamado uma das 7 maravilhas do mundo. Um furugo daqui. Pois é, compadre, maravilha é isso aí, né, compadre, velho? É o compadre Idevan Oliveira, velho, Idevan Silva, tá aí vendo a gente, obrigado aí, né, compadre, velho? Idevan, mas essa conversa, né, compadre Dadal, velho, tava ouvindo o meu forró lá no Fusquinha dele hoje, me mandou um vídeo lá, matando a saudade, compadre Dadal, velho aí, compadre Wesley tá dizendo, ó, suas palavras são as minhas, Ivan Costa, Rodrigues, música boa, né, Atemporal, né, compadre velho? Compadre Ivan Costa, velho. Pois é isso aí, compadre Jaime. Wesley, velho, Zacarias tá lá chegando em Feira de Santana, a gente tá aí nessa baderna de vida aí, mas é assim mesmo, né, compadre? Aí foi o sangrador, compadre, que saiu regado, ainda tá sangrando ainda, viu? Ainda tá sangrando ainda. A gente chegou lá ontem, isso foi ontem pela manhã, Cantagalo, a divisa com Coité aí, viu, velho? Divisa com Coité, muita coisa bacana aí, né? Compadre Chimba, velho, vendo a gente aí, mandando aí mais informação pra gente aqui, que o padre Rui Carlos chegou. Rui Carlos, velho, o homem da entrevista aí também, botou pra lascar no Micareta, aí tomando umas duas, né? Pois é, gente, a essas alturas aí, ó, né? A gente que tivemos aí de perto, eu passei a semana passada para ir pro Rosário, isso aí tinha uns 10 metros de água lá embaixo. Quando eu cheguei aí que eu passei, não acreditei de ver uma riqueza dessa aí, né? Exatamente, muita água aí, e quando eu vi sangrando ainda, ontem, sangrando, a chuva foi sábado, né? Sábado, domingo deu uns pingos e ainda estava sangrando, como vocês podem ver aí nas imagens. Eu estou subindo aí o lugar que sangrou, ainda está correndo água um pouquinho aí, né? Se eu mostrar aqui o sangrador aí ainda vale, Santana, mostra aí para não passar vergonha, por Nossa Senhora. Aí a água ainda está escorrendo, saindo da presa aí, e o Cantagalo aí está de parabéns, aí essa presa sangrando, né? Daí uns 800 a 1000 metros, daí pra lá, para o Coscobel do final lá. Bom demais da conta. Isso é bom demais da conta. Tu é doido? Meu amigo Givão do ônibus, tá vendo a gente no Cantagalo, tá feliz igual pinto no lixo, né, Givão, velho? Compadre Idevan Silva, velho, né, velho? Nil Santana, quero comprar um aqui, rapaz. Um pendrive seu. Pronto, padre, você me diga aí que eu vou qualquer hora na cidade, pego o pendrive, bota aí 1.600 a 1.974 músicas com 2 milhões e 64 de mega giga, viu, compadre? Muito bem, vou aprontar aqui, compadre Devan. Na hora que eu ligo com ele é um atleta, né? Todos os dias, Devan, velho, tá caminhando aqui na pista com a esposa com um engaço na mão e botando ele na frente, porque ela não quer um buchudo, não, quer um buchudo. Jogo de baralho, rematismo, pós-cemitério é 4 desgraças na vida. Mulher não quer, a mulher que quer o homem buchudo é pra tirando sarro, né? Aí quando ele tá no banheiro com aquela toalha, nem nu, nem vestido, ela morrer de rir, de ver aquele bucho velho parecendo um calanga, a bundinha velha, não dá uma gavetinha velha. Aí ela não quer não, a mulher quer o homem mais, né, Devan? Muito bem, Goto Serena, velho, né, compadre? Muito bem, deixa de moído, né? Caba, velho, vamos adiantar aqui, senão o bicho pega.
bicho pega, né, compadre velho? Cadê aqui, meu filho de Deus, viu? Ah, compadre Dadal aqui, que gosta da música da cigana. Sai daí, agouro, né, compadre? Tem aqui uns mosquitos atrapalhando meu dia de vida aqui. Deixa eu ver aqui, né, que tá a cigana, a ciganinha, que a gente gravou. Cadê a ciganinha, Cosco meu? Canta aí pra compadre Dadal. Respeita os mais velhos, né, compadre? Respeita os mais velhos, senão o bicho pega. Então dá nojenteira também. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Ah, um aço, rapaz, um aço. Tu é doido, cadê? Bora, canta. Eu sou cigano, eu levo a vida cantando, minha vida é viajar. Por onde eu paro com as canas da garupa, vou fazendo upa-upa e paro pra descansar. Armo a barraca lá na beira da cascata, na rede e na mata e já começo a balançar. Ô ciganinha, vamos te ver viajando. Oh minha linda cigana, eu sei que tu ama esse valente cigano. Oh ciganinha, você sempre menos sorte. Nós vamos andando, vamos retirando até na hora da morte. Na minha viagem, trago na minha bagagem muitas coisas pra vender. Eu trago ouro, tenho um papagaio louro, fala muito e sabe ler. Eu vim, eu troco montando e cavalo bom, mas só o teu coração pra ninguém posso vender. Ô ciganinha, vamos te ver viajando. Ô minha linda cigana, eu sei que tu ama esse valente cigano. Ô ciganinha, você sempre tem sorte. Nós vamos andando, vamos se retirando até a hora da morte. Novinhas, vem pra cá, aqui só tem patrão, aqui só tem patrão. Na minha viagem, trago na minha bagagem muitas coisas pra vender. Eu trago ouro, tenho um papagaio louro, fala muito e sabe ler. Eu vim, eu troco montando em cavalo bom, mas só o teu coração pra ninguém posso vender. Ô ciganinha, vamos te ver viajando. Oh minha linda cigana, eu sei que tu ama esse valente cigano. Na minha viagem trago na minha bagagem uma porca pra vender. Trago um facão, trago um jumento aleijado, que ele sabe tem viver. Ô Jaime, onde é esse esgoto, Jaime? Ô boca de esgoto, né, Jaime? Eu vou lá, Jaime, ficou pra eu ir pegar a cardozinho do mais compadre velho. E a gente vai voltar lá e eu vou descambar por lá, eu vou, né? Porque estão sangrando ainda, né, compadre velho? Jaime velho, filho do Ingongo, velho. Compadre Jaime chegou aqui, compadre José de Jesus Oliveira vendo a gente. Ô Jaime, antes de mais nada, Jaime, será que dá? Se eu botar aqui o febrento do prefeito velho, subiu lá na serra, que lá vai ser um lugar turista agora, né? Eu vou até lá, na Serra do Mucambo. A piseira do homem aí, velho. Tá até ligeirinho, né, filho? Chegamos aqui no topo da Serra do Mucambo, mais uma visita. Dessa vez viemos com a equipe da infraestrutura
para a gente identificar qual é o caminho mais apropriado que será utilizado para trazer o material até o topo, onde nós vamos levantar e construir o mirante e com a cruz que a gente vai construir aqui. Então, mais um esforço aí, mais uma dedicação. Agradeço ao pessoal da Infra que está tudo aqui pelo esforço. Timóteo está aqui suado e morrendo, não está aguentando mais. Mas obrigado pela força aí, eu acho que isso vai valer a pena no futuro. A gente vai ter um mirante muito bonito que as pessoas vão contemplar e vão ver a beleza da nossa cidade. Forte abraço no coração de cada um de vocês. Serra do Mucambo vai estar ganhando dimensão, né? Vai ser uma área de lazer, de turismo ali, né? Mas bom, a gente tira o chapéu aí, né? Com o Padre José de Jesus Oliveira aí. Cadê o Jaime? Ô Jaime, tem pobrezinho sofrendo assim, Jaime. Cadê? Ô Jaime, se concentra aí, Jaime. Cadê Zacarias? Zacarias aí. Jaime, Jaime. Ô Zacarias, cadê? Padre Dadão e Devan Silva, Rui Carlos também, né, Wesley? Veja aí a possibilidade de um coitado desse aí, rapaz. Veja aí a situação. Tem certas coisas que eu não admito não, Júnior. Eu sabia que nós tava passando uma aprovação. Tu não tá vendo as coisas acontecendo não, Júnior? O que é, Júnior, um lixeiro passou aqui, rastou o lixo de todo mundo e não pegou o nosso tá lá na lixeira. E tem um quê? Não, prova. Tu não tá vendo que nós tá passando uma prova, Júnior? Que prova, mas não, o cara só esqueceu. Esqueceu não, tudo pra você é normal. Tudo pra você é normalidade. Eu vou ligar pro pastor. Vou ligar pro pastor, eu vou ligar pro pastor. O pastor orar, pra gente orar por essa cidade, pra sair tudo de ruim nessa cidade. Então a perseguição é com a gente. A perseguição é com nós. Nós tá igual Davi, esquecido pelo povo da casa, mas lembrado por Deus. Entendeu? Nós não vamos viver nessa vida não, Júnior. Messia, não vai não, Júnior. O pessoal só esqueceu. O pastor esqueceu não, Júnior. Tu vai perturbar o pastor por causa disso, por causa de um lixo que foi esquecido. Não é questão de um lixo que foi esquecido, não. E o pastor trabalha na secretaria, é? Não, Júnior. É pra gente fazer uma campanha de oração por esses lixeiros que estão fazendo... Estão pirraçando nós, Júnior. Pirraçando o quê? Mas você colocou o lixo depois que o pessoal passou? Não foi depois, não. Então foi você que botou depois? Foi. É você que tá testando minha paciência. Pare com isso. Você quer... Você tá com seus olhos espiritual abertos, não. Seus olhos tá fechado. Você tá usando óculos e não tá vendo o que eu tô vendo. Você não consegue enxergar o que eu tô enxergando. Tu sabe o que eu tô enxergando? O quê? A prova. Viu? Eu tô enxergando, sabe o quê? Que o povo tá tudo e comprou com a gente. Comprou, ô, Júnior, isso é... Não. Tu veio da onde agora? Eu vim da igreja. Então por que já chegou assim tribulada? Atribulada não, porque lá a irmã falou. Tem irmãs aqui que estão passando uma prova. E é fora de casa. Onde é que tá o lixo? Do lado de fora. Do lado de fora. Eu vou ligar pro pastor. Ligue. Vá lá, ô Júnior. Ore. Peça a mãe penca aí. Que uma febrenta dessa, vou lhe contar, nego velho. A pressão alta, diabetes, constipação, resguardo quebrado, bico, não sara não. Tu pode me levar. É o que, Júnior? Tu tá fazendo o que, Júnior? Eu tô orando, mas eu posso continuar fazendo meu negócio aqui, quer? Orando? O que tá acontecendo, Júnior? Fala. Nada, moça, eu tô orando. Tu tá passando por alguma tribulação, Júnior? Não, amor. Tu tá doente, Júnior? Não, Messia. E é o que, Júnior? Tu tá em pecado, é isso? Tu tá pecando, Júnior? Que pecando, mas se eu tô a fim de orar, eu posso terminar a minha oração aqui? Ô, Júnior, você não ora uma hora dessa, não. É o quê? Agora foi Fala aí porque tu tá orando, diz aí pra mim. Porque me deu vontade? Do nada. Do nada? Do nada tu começou assim, uma vontade repentina de orar. Pronto, eu tô comendo teus H. Eu mas tô vendo. Todo dia, mas não, você ora todo dia, mas eu sei qual dia que você ora. Você não ora uma hora dessa. Uma hora dessa não é hora de você orar. É o que tá acontecendo? Diga. Não fale. Tá acontecendo nada. Eu posso continuar? Continue. Termine essa oração, vá. E tu vai ficar aqui do meu lado, é? Vou, vá, termine sua oração. Não, minha filha. Não, vai, continue sua oração. Eu quero ver você terminar de orar, vá. Jesus. E tu vai orar assim de boca calada, é? Tu não vai falar nada não, é, Júnior? Tu vai ficar mudo. Eu oro assim, mas... Ora assim não. É um segredo de Jesus, mas tem coisa que não pode falar. Agora pronto. Tá de segredinho. Agora eu não posso saber mais da oração. Agora a oração virou segredo. Mas menino, fecha a tua cara. Antigamente tu não sabia nem rezar um Pai Nosso. Quem te ensinou tudo fui eu. Agora tu não pode nem me contar qual a oração que tu tá tendo. Mas menino, agora foi que eu vi. Ora aí pra eu ver, Júnior, tu tá orando mesmo? Ora aí pra eu ver, Júnior. Dá licença, por gentileza. Não, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar. Jesus. Pode orar que eu vou ficar aqui. Ó Jeová, ó Deus de Israel,
tira essa besta fera, Jesus, aqui do meu quarto, então uma sussurrarana, Senhor. Aproveita, meu filho, vai sair a ele pra ajudar nós na reforma da casa. Me dá Vá. paciência, pai. Depois a gente continua. Dá uma vírgula aí, por favor. Um ponto aí de continuação. Depois nós Tu continuamos. vai Porque aqui parar não de tem orar condição. só porque eu tô aqui, é, Júnior? É Não porque dá, eu tô não aqui. tem condição não, velho. Ô, Jesus. Não tem condição? Porque você tá orando de má vontade. Engraçado que ontem, uma hora dessa, tu tava orando, agora tu tá dormindo. Como é que pode? Não vai continuar a campanha não, Júnior? Que campanha? Quer dizer que tu só ora quando eu tô fora de casa. Quando eu tô dentro de casa, não quer orar, não quer fazer nada, quer viver dormindo. Quem disse que eu não Você, oro, não Marta? sei, eu não tô vendo você orar. É o Você quê, mestre? não vai orar não, Júnior? Engraçado. Bora orar, Júnior. Bora. Quer orar? Claro. Bora, vamos orar agora. Vamos filha. orar. Bora, me dá a mão aqui. Aqui, ó. Dá aqui. Bora. Senhor, tira esse inimigo da minha frente, Senhor. Ele tá aqui diante de mim, Na Senhor. tua frente, Júnior. É, que fica pegando no meu pé o tempo todo. No Senhor. teu pé, Júnior. Aonde, Júnior? O E fica inimigo. gastando meu dinheiro o tempo todo também. É a traça e a ferrugem, Júnior. Tu tá devolvendo dízimo, não, é? Que fica me atazanando, apertando minha mente. Não! Sai da mente dele! Ele vai sair da sua mente. Ele vai bater em retirada hoje! Ele vai sair hoje! Ele vai sair dessa casa. Júnior, tu tá vendo muita coisa. Tu sabe o que é isso? Os filmes que tu assiste de madrugada, Júnior. Que filme? Não sei, esse filme de terror que tu anda assistindo, Júnior. Tu não tá vendo que isso não é normal, Júnior? Eu não assisto Como é que tu terror, tá não. vendo um inimigo aqui? Eu não tô vendo nada, se tu tá vendo um inimigo na tua frente, Júnior. Tô. E ele tá rodando pra lá e pra cá. Aqui dentro de casa. Hoje eu tenho que ligar pro pastor. Satanás. Eu vou ter que ligar pro pastor. Liga, Eu vou ter que ligar pro pastor. Pastor! Vem aqui em casa que a gente tá precisando de uma libertação. Tá vendo inimigo pra frente e pra Eu tô trás. fazendo libertação. Eita, comadre Dulcinea de Jesus Oliveira. Ô, Jaime, eita gota serena, né, já? Ô, Júnior, vai num bar, Júnior, toma 2 pitu, como aquela mortandela vencida, um pedaço de pão, e volta com aquele bafo que matou os dinossauros no tempo da guerra. Tu chega falar com ela, falar assim na cara dela, tu dança forró, pronto. Ela vai dormir sem dizer mais nada. Isso é uma pancada nos 3 triscos, né? Rapaz, é assim mesmo, né, compadre? É assim mesmo, Rapaz, eu vi uma ação boa desse camarada aqui, aí cheguei até baixei esse vídeo aqui, né? E Zezé de Camargo, se eu contar aqui antes de soltar o vídeo, Zezé de Camargo tá tendo uma ação lá nessa fazenda dele, é o amor. Ele tá, em todo lugar que ele passa, que ele acha gato, cachorro, animal solto, ele traz para a fazenda, leva para os veterinários, cuida. Já está com uma fazenda lá que não tem onde caber tanto animal. Ele, essa semana, pegou 17 a 18 cavalos, jegue, essas coisas, que estava no matadouro clandestino para ser matado, para fazer carne de chá, carne do sertão, e ele se compadeceu. E, com autorização judiciária, ele pediu, e esses animais foram pagos para quem comprou lá para o matadouro, e ele levou para um tratamento na veterinária e trouxe para a fazenda dele. Vamos mostrar aqui um pequeno vídeo, possa até ser processado por isso, que é um vídeo de um cantor famoso, né? Eu não tenho direito às imagens, mas como estava na internet, também não tenho o direito de proibir, né? É só acrescentar um lado humano da parte dele. Que bom que ele tem esse lado. Vamos ver o moído. Se vocês vissem esses animaizinhos quando veio pra cá, não queria passar não. Tanto tava judiado, machucado, sofrendo. O pessoal lá da Celiane em Anápolis fez todos os exames que tinha que fazer, cuidou direitinho e mandou pra cá. Essa é a turma que veio, ó. Tem um ali que já tá ainda bem fraquinho, tá vendo? Mais pequenininho. Olha o tamanho desse aqui. Tá bonito. Celiane, pode mandar mais, tá? Ainda cabe ainda mais uns 15, 20, brincando aqui. Aqui o que não falta pra eles é comida, espaço e deixar os bichinhos viver a vida deles até o último dia sem precisar trabalhar. Dá pra ver que são animais que foram judiados. Ó, isso aqui, por exemplo, de lá, animaizinhos. Mas hoje estão felizes, vivendo a vida do jeito que eles merecem, né? Direitinho, Olha isso, cara, gente. Que coisa linda.
Se vocês vissem esses animaizinhos quando veio pra cá, aquele passar. Que bom, né, pai Jaime? Que bom aí, ele é um homem famoso, um artista, mas aí, ó, você sabe por que é isso, Jaime? Você sabe por que é isso? É o que a gente fala da geração, da nossa geração. Aí foi o homem que veio, teve seu sucesso, é de sucesso, é absoluto, mas veio do lado simples, humilde, e tem essa sensibilidade aí, ó. Não tem precisão, esses animais não vão servir para nada para ele. Tampouco vai fazer falta o dinheiro que ele pagou cuidando dos animais. A fazenda tem onde botar. E isso alegra o coração de Deus. Ele pode ter certeza. Ele sabe que a mãe dele tem conhecimento também da palavra. Ele tem conhecimento, né? A Bíblia diz que quem dá um pão a um animal, acolhe uma ave do céu, que é chamada, né? Deus fica feliz com quem dá uma mão para um animal, quem mata a fome do animal, de um pássaro, e assim, né? E já diz os estudiosos, o pessoal que estuda psiquiatria, que ser humano que não cria um animal nenhum, que não gosta de animal nenhum, é um ser humano sem sensibilidade, sem humanidade dele, porque você tem de alguma forma, você tem de gostar, nem que você não crie, mas você tem um certo afeto pelos animais, porque realmente o mundo é completo, diversos tipos de animais. E aí eu vejo, não estou aqui, além de ser fã de Zezé, né, eu admiro bastante aí, ele ter feito esse ato. Não vai fazer falta no bolso dele esse dinheiro aí, né, mas vai alegrar a Deus, e por isso Deus pode dar muitos livramentos a ele, dar dias de vida bom, com saúde. É assim que Deus, né, pai Jaime? É assim que Deus recompensa a gente, fazendo bem. E não é só fazendo bem só a gente, não. Fazendo bem também aos animais, às pessoas mais carentes. É como disse Jesus: quando você faz bem a um pássaro, a uma galinha, um cachorro, um gato, um animal, faz bem a um mendigo, faz bem a uma criança, está fazendo bem a Jesus de Nazaré. Jesus é assim, rapaz. Jesus é assim, né, rapaz? Corre, pastor, né, pai Jaime? Corre, pastor, senão o bicho pega. Vamos adiantar, vixe, Nossa Senhora. Já são que hora, rapaz? 7 horas e 20 minutos. Cadê aqui para nós? Daqui a pouco a gente descamba. Se num bicho infeliz é a peste da cachaça. Olha, o conselho aqui, o rimador da Pitu. Pense num bicho infeliz, é a peste da cachaça. Na hora até que é boinha, o cabo bebe, acha graça, mas no outro dia acorda na ressaca da desgraça. A cabeça do caboclo parece por um momento com uma macaúba seca que o sol queimou no relento. A casca já explodindo e o baque solto lá dentro. No outro dia tá morto, só cama, lençol e fronha. Os olhos vermelhos desse tamanho, igual quem fuma maconha, lembrando as merda que fez e morrendo de vergonha. E pior que o cabo bebe, quer ser rico, quer ser novo, gasta o dinheiro da feira pagando cana pro povo, e quando volta pra casa se arromba no arroz com ovo. Eu não sei se vocês ficam, mas eu sei que eu mesmo fico com um gosto ruim na boca, feito quem lambeu pinico, e um queima que nem comi, foi uma brasa de angico. Muito bem, são os caras que é poeta, que cria esses versos pra, né, alegrar a vida, né, compadre velho? Gente, são 7 horas e 20 minutos, acabou com a Cultura, né? Agora só segunda-feira. Eita, não sei! Eita, não me fez, cala a boca, filho do furo. Ô, meus compadrinhos, tá acabando o programa Coté Cultura. Ô, até o próximo. Compadre, segunda-feira, né? Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Dulcineia de Jesus, tá vendo a gente aí, compadre Jaime? Dulcineia de Jesus Oliveira, vendo a gente, obrigado pela audiência. Compadre Jaime Pereira, Zacarias, Neuza Santana, Ana Almeida, compadre Jaime, José de Jesus Oliveira. Eita, compadre Obreca, Edivan Silva, Rui Carlos, Zacarias, Wesley Oliveira, Ivan Costa Rodrigues, muita gente aqui por cá, de Dadal Araújo, vendo a gente aí, o Wesley já falei aqui, quem tá mais por cá aqui, Jaime Pereira já falei, Reginaldo, lá do Rosário, compadre velho, vendo a gente, aqui é compadre Jorge Guarda de Feira Santana, vendo a gente, obrigado. Adelide Oliveira, taxista, vendo a gente aqui. Jário Ferreira Mota,
aí no Goiás, o cantor de Celeste, vendo a rede, obrigado, Jário. O Padre Alberto, Nailson Carneiro da Joá FM, obrigado pela audiência. Neuza Santana, Gilmar Sonorização, Rubi Cuia Pulgar, tá vendo a rede aqui, Jonas Santana, Gilvan Pereira, Chimba Táxi, compadre Gil Oliveira Lima, né? Gilmar Sonorização. Todo esse povo aí que deu tempo aqui ainda passar aqui, Jonas Santana, mamãe tá por lá vendo a rede também, né? Lá nos YouTube. Vamos fechar o Coiteco do... Segunda-feira estamos a vivo desse aí, então vamos mostrar as matérias lá do Rosário e da Banda Sul. Me promete amor sincero a vida inteira. Com você o meu inverno vira primavera. Vive me julgando, tá apaixonado. Me promete o mundo, nunca me deu nada. Você não cumpre nada. Se eu seguir esse caminho, chegarei ao céu. Vou seguir no gosto amargo do seu doce mel. Mentira das palavras, entro nesse jogo, procurando água, só encontro fogo. E queimo nesse fogo. Quando você fala, tão apaixonado, meu amor, eu sempre estarei contigo. Olho nos seus olhos, me emociono e choro. E tu quer mentira, mas me sinto vivo, mesmo sendo falso, vai. Sinto que respiro, mentes tão bem, parece verdade. Que você me fala, vou acreditando. Mentes tão bem, que até chego a imaginar que não quer me me ama de verdade, mentes tão bem. Me promete amor sincero a vida inteira. Com você o meu inverno vira primavera. Vive me julgando, tá apaixonada. Me promete o mundo, nunca me deu nada. Você não cumpre nada. Se seguir o seu caminho, chegarei ao céu. Eu mandar um alô aqui, a gente tá no finalzinho do Coité Cultura com o Pai Jaime, exatamente, Pai Jaime. O ser humano aí, os animais, tem animais, a maioria dos animais merece mais do que certa gente. Não é toda gente, né? Nós temos muita gente boa no mundo, que por isso que o mundo ainda está vivo. E também, se Deus visse só tivesse cão, ele já tinha jogado um meteoro, né, compadre velho? Ronilson Sanz aí, Nenê de Roberto aí em Santa Rita de Casa, valente. Vindo a gente aí no Coité Cultura, Coscomeu. Ronilson aí, cadê aqui? Ronilson Sanz, Nenê de Roberto, né, em Santa Rita de Valente. É de Valilândia de Valente, a terra de compadre do meu primo velho. Do aboiador lá, o homem da cela rasgada, né, compadre velho? Sumiu, não vi mais. A gente nunca mais comeu um cuscuz junto, né? Mas o boiador, com o meu nome, agora me esqueci. Inclusive a mãe dele é parente de mamãe, é parente de papai, é parente de vovó. É uma mentira da desgraça uns com os outros, mas nós somos parentes, né, compadre? Eu agora esqueci o nome do pobrezinho lá do meu primo, cantor, lá de Valândia, Coscobeu, né, compadre? Coité Cultura com Nil Santana. Justamente, não tem negócio de conversa, né? Com o Nil Santana mesmo, não tem conversa repisada, não, né, compadre? Você tá mentindo que eu sei. Você tá mentindo. Tô mentindo não, né, compadre? Valeu aí, Ronilson Santos. Aí, Santa Rita e Valilândia, Valente vendo a gente aí, né, compadre? Nós estamos já fechando o Coité Cultura. Levanta, filho do Coscomeu. Senão tu tá dormindo na boca de um bar, filho da pé. Fogo! Zezinho Aboiador, olha, Almeida lembrou aqui, Zezinho Aboiador, lá de Valã. Fogo! Levante! Se na hora que você tá dormindo aí, parece um pouco de Pai Jaime, olha.
Parecendo um pouco pai Jaime aí, rapaz, lá no Rosário, né? Ai, um aço, né? Compadre Zezinho Aboiador, trabalhamos muito lá no Max Santa Luzia de Junho, na campanha lá. Eu mais compadre Zezinho velho, fazendo as festas em cima dos carros de som. Zezinho, foi antes do sucesso de Zezinho ainda, né? Junto com o Mildinho Passarento, rodou Santa Luz todinha. Umas 2 campanhas lá de junho do Max Santa Luzia, até quando o Júnior foi eleito lá. E aí Zezinho fez a cela rasgada, né? Por sinal, fez sucesso, né? E aí a gente se distanciou, não se vimos mais. Na última festa que a gente viu aqui, eu fui tocar aqui no Parque Exposição. E ele também por sim de sorte. E eu toquei primeiro, quando eu saí, ele vinha chegando. A gente só tem umas mentiras ali, uns negócios, né? Você tá mentindo. Zezinho, velho. Você tá mentindo que eu sei. Eu não tô mentindo não, viu? Você tá mentindo. Menino, deixa de conversa. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, mesmo, hein? né, compadre? Deus é mais. Bora adiantar, compadre, vamos adiantar. Cadê o compadre velho aqui? A história desde preconceito. O nego apresentado. Desde O bicho preconceito. nojento é nego. Olha. É por isso que eu não gosto de nego. Eu não dou um galego ladrão em 10 negros formados, eu não dou. olha Pode chegar com um galego preconceito. algemado e 10 negros de paletó. Você quer qual? Eu digo, me dê esse galego algemado, isso é melhor de se lutar. Se seguir o seu caminho, chegarei ao céu. Vou provando o gosto amargo do seu doce mel. Zezinho, posso comer o Zelinho, velho, tá lá vendo a gente também, né, Zelinho? Você chegou atrasado, você viu aqui, Zelinho? Aqui a jaqueira, viu, Zelinho? Já começou as obras da jaqueira aí, você chegou agora, mas você que é cadeira cativa do Coité Cultura, foi a primeira matéria do programa de hoje aí, ó. Eu vou enviar aí pros amigos aí o link, né? Tá assistindo na íntegra aí, começou a terraplanagem aí, já as máquinas trabalhar no ginásio de esporte aí da Jaqueira, né? Aí de junto à faculdade aí. Então o pessoal tão feliz, a promessa está sendo cumprida aí. Não é isso, Zelinho? É isso aí, vocês estão vendo já aí a terraplanagem. E a gente mostrou logo no início do programa, mas Zelinho chegou agora, merece todo o respeito da gente, né, para Zelinho? Zelinho da laranja, a melhor laranja da região. É justamente isso, a gente está mostrando aqui a cobra morta, o pau que matou a cobra e o veneno da cobra. Né, Zelinho? É isso que nós quer ver aí o progresso. Aí você está vendo a estrada da Pinda, onde divide aí aqui com a Jaqueira, né? Essa terraplanagem aí. Vamos embora! Se que todo homem é vagabundo, eu não sou. Que nada, não é todo homem que é vagabundo, não é assim também não. Tem muita gente no mundo que não é vagabundo ainda, não é não, Zelinho? Tem muita gente. Pois é, pessoal, vamos fechar. Vamos fechar com a Coité Cultura de hoje e a gente volta. Já são 7h30, já passou do horário. O pessoal da rádio aqui está me apitando nos ouvidos, porque aí gasta mais energia e o dinheiro é pouco, né, Zelinho? O dinheiro é pouco e a gente entende mesmo, né? Dinheiro é pouco, a gente tem que entender que é desse jeito mesmo. Vou fechar e a gente segunda-feira, se Deus quiser, a gente vem com as matérias do Cantagalo, né? Do lado do Rosário e a chuva lá de Bandiaçu, que encheu tudo, viu, Zelinho? Coisas bonitas de ver. Beijos de amor, procurei remédio na vida noturna. Uma flor da noite, numa boate aqui na Zona Sul. A flor do amor é com outro amor que a gente cura. Me curar a dor desse mal de amor na boate azul. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Deixaram-se as portas pra de novo e me quis sair. Sair de que jeito? Se não sei o rumo, para onde vou? Onde vagamente me lembro que estou.
em uma boate aqui na Zona Sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul. Brasil Santana, que é sucesso! Faz um sucesso! Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar. É hora de abrir o jogo. Nosso amor tá indo água abaixo. E tira a verra, relaxa. Temporal apaga o fogo. Por que você não olha nos meus olhos? Teu beijo não tem o mesmo sabor. Os seus carinhos não me faz dormir, nem sua quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinho. Na hora de deitar me diz que já comeu. Não vê novela e nem liga o som. Diz que não tem nada bom que satisfaça é o seu. Você se esqueceu que dentro dessa casa eu existo, que 82 casou comigo. Por isso exijo uma explicação. Se sou eu que te incomodo, pra te fazer feliz fiz o que pude, mas o incomodado é quem se mude. Você vai tomar a decisão. Decida e vai embora ou fica comigo, e vai me respeitar como marido.